Bom, meus caros, então uma das árvores de soma que nós temos é a árvore de Cogstone, que é uma das árvores mais simples para a gente entender, porque ela não tem redundância, então as simplificações que nós temos, a construção da árvore é mais simples, tá? Embora vai ser uma árvore que tende a dissipar uma potência maior, porque ela duplica circuitos, ou seja, temos circuitos aqui que não seriam necessários mas ela implementa. Então é um algoritmo mais robusto, porque tem redundância, mas dissipa mais potência mas de qualquer forma ela obedece à regra da ordem dos algoritmos CPA, né, Care Propagation Adder. No caso aqui a ordem é log de n, onde n é o número de bits, na base 2. Bom, A, a ideia aqui é dividir o problema de soma em partes menores, tá? E aí a gente vai conseguir computar essas partes menores em paralelo, não um paralelismo absoluto, mas um certo nível de paralelismo que vai nos levar a essa ordem de propagação do carry. Para isso, a gente vai usar o operador dot operator, que é essa caixinha preta aqui no nosso desenho da árvore, e o operador caixinha branca, que é o generate only. Basicamente, esses operadores são dados por esse circuito, tá? Uma operação ou dois ANDs, e o generate only por uma ou e uma AND. Tá? E aqui vamos explicar então o que seria a nossa árvore. Então, basicamente, eu quero somar dois números de 16 bits, então de 0 até n-1, que é 15. E de novo, eu vou dividir o problema da soma, ou seja, ao invés de eu pegar esse bit, somar 0 com o bit 0 do operando A, com o bit 0 do operando B e propagar o carry aqui para o mesmo nível, depois somar o bit 1 do operando A com o bit 1 do operando B, mais o carry e gerar aqui. Eu não vou fazer isso, porque isso a gente já viu que dá ordem n. O que eu vou fazer? Eu vou transferir esses bits de propagação e geração para um nível seguinte. E dentro do mesmo nível, a gente vai ver que eu vou fazer tudo em paralelo. Então, eu vou fazer tudo em paralelo. Então, cada um desses níveis aqui, ó, eu vou fazer tudo em paralelo. Tudo isso aqui é calculado em paralelo, ou seja, eu vou ter aqui, ó, 14 operadores DOT sendo executado em paralelo, um operador generate only, e o triângulozinho aqui a gente pode interpretar como um curto-circuito. Ele é um buffer, vai depender basicamente se eu configurar a ferramenta corretamente, ela vai analisar o fanout e vai gerar buffer se necessário. Se não for, ela vai só fazer um curto-circuito. Para fins de entendermos o algoritmo, vamos interpretá-lo como um curto-circuito, todo o triângulo aqui. Depois eu vou ter então esse nível, depois eu vou ter um nível seguinte, aí esse nível seguinte, todas essas operações são computadas em paralelo, mas elas só podem ser computadas depois que o nível anterior foi computado. Então, o nível seguinte só é computado depois do nível anterior. Porém, tudo que está no mesmo nível é computado em paralelo. Por isso que a gente tem ordem de log de n na base 2. Eu tenho 16 bits, log de 16 na base 2 é 4. Então, eu vou ter que ter 4 níveis na árvore, porque são 4 níveis, cada nível não é calculado em paralelo. Então, eu tenho 2, 3, 4 níveis. Se eu tivesse 32 bits, eu teria 5 níveis. 64 bits, 6 níveis. Isso vai me dar a ordem do algoritmo. Então, a profundidade da árvore, ela me dá a ordem do algoritmo, já que cada nível eu calculo tudo em paralelo. Bom, como que eu procedo então? Vamos entender o algoritmo da árvore de Cogstone. Vamos admitir isso daqui, para o algoritmo funcionar. Eu vou falar que o bit de geração -1, ou seja, onde i é -1, professor, o que é um bit -1? Que peso é esse? Não é peso fracionário, não é nada disso, não. A gente vai considerar isso aqui como sendo o bit de entrada, o carry, na nossa soma. E o propagação -1 eu vou considerar como sendo 0. Tá? Então, opcionalmente, eu poderia computar o seguinte, eu poderia fazer que o meu G0
ou seja, o bit de geração, ele é determinado de que forma? A0 AND B0, onde A e B, pessoal, A e B, ó, A e B são os nossos operandos. Então, esses caras aqui são os nossos operandos, tá? Ou A0, bit 0 do operando A, AND carry in. Ou bit 0 do meu operando B, AND carry in, tá? Isso vai me dar o bit G0. Ou eu simplesmente considero aqui G-1, que é o carry in. Vai ficar claro aqui quando nós chegarmos no nível, nos níveis seguintes. Já o bit de propagação 0, então ele vai ser igual ao A0 ou exclusivo B0. Eu não preciso fazer essa parte aqui para isso, para o bit de propagação, porque eu já estou considerando o bit de propagação -1 igual a 0. Tá? Então não vai interferir. Então no nível 0, o que eu faço? Lembrando que esse superíndice é o nível, tá? Então superíndice aqui, ó, é o nível, esse cara aqui é o nível. E esse cara aqui é a posição, o peso do bit, tá? Então esse cara aqui é o peso do bit. Então como é que eu calculo G do nível 0, peso 0? Basta eu fazer A peso I, né, peso 0, AND B, peso 0. Se eu quiser calcular o do peso 1, A de nível 1, de peso 1, AND B de peso 1, e assim sucessivamente. Para os bits de propagação, basta eu calcular o exclusivo bit a bit também dos meus operandos. Lembrando que A e B são os meus operandos. O que eu quero somar A e B. E percebam que até agora eu não usei o operador de soma. Aqui é OU e aqui é OU. Não estou usando operadores de soma. Então a gente vai fazer o uso do operador DOT e o operador generate only para a gente calcular os bits de propagação e geração nos níveis intermediários da árvore e aí a gente ter a soma com uma ordem de propagação mais eficiente. Vamos imaginar agora que eu tenho o nível agora maior ou igual a 1. Então vamos passar para o nível 1. Então no nível 0 eu fiz aqui somente usando o operador AND e o operador OR. Então agora vamos para o nível seguinte da árvore. Então agora ó, eu já estaria aqui na árvore, tá? Nível 1, maior ou igual a 1. Então nível 0, basta usar o operador AND e OR. Nível 1, agora eu vou usar o operador DOT, que são as caixinhas pretas, e as caixinhas vazias, o generate only. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou usar essa regra aqui, ó. Essas duas regras, tá? Então vamos lá. Se eu for fazer aqui o G, então do nível 1, então esse cara é nível 1, e vamos calcular o bit 0. Então aqui é nível 1 menos 1, 0, e aqui é o bit 0. 0, bit 0. 0, e aqui vai dar 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0, 1. 1 menos 1, menos 1. Bom, professor, mas que peso é esse menos 1? É fracionário? Não, nada disso. A gente calculou esse cara aqui, ó. Olha esse cara aqui, ó. Bit de geração menos 1, tá? Ele é igual ao nosso carry de entrada. Então, na verdade, eu estou somando A, operador A, mais o operador B e já estou considerando um possível carry de entrada. Bom, então, ó, percebam que esse cara eu tenho, G do nível 0, índice 0, eu calculei aqui, ó, G do nível 0, todos os índices. É o A iésimo, AND B iésimo. O propagação de 0 e 0, eu também calculei aqui, ó, propagação ó, do nível 0, o iésimo bit, basta fazer o iésimo bit de A ou exclusivo o iésimo bit de B. Mesma coisa que para o geração do nível 0, só que é o índice menos 1 que a gente está adotando o carry. Propagação, mesma coisa, pessoal. Olha lá, nível 0, bit 0. Nível J é 1, desculpa, aqui não é 0, aqui é 1. Aqui é 1, esquece isso aqui, aqui é 1. Nível 1,
aqui eu tenho nível 1 menos 1 é 0, que vou pegar do nível anterior, e aqui, ó, PI 0. Aqui é 1 menos 1 é 0, vou pegar do nível anterior, e aqui vai dar também o nosso menos 1, que a gente sabe que o propagação de menos 1 é quem? É 0. Então, propagação de menos 1, ó, isso daqui é 0. Tá? Percebam, pessoal, que o propagação do nível seguinte, ele usa os propagações do nível anterior. O geração do nível seguinte usa os geração e os propagação do nível anterior. Então, é isso que me dá a questão da profundidade da árvore e do meu problema ser resolvido resolvendo partes menores, onde essas partes menores seria cada nível da árvore, eu podendo resolver em paralelo. Então, cada nível da árvore inteira eu resolvo em paralelo, mas o nível anterior depende, desculpa, o nível seguinte depende do nível anterior já ter sido calculado. Bom, então, se eu colocar o computador para resolver isso aqui, ele resolve para mim. Inclusive, dá para a gente parametrizar e gerar um Verilog para fazer isso daí para a gente. Bom, então aqui, né, só coloquei um quadro resumo dos níveis hierárquicos, só para uma outra forma de entender o que foi explicado no slide anterior, tá? E essa observação aqui é interessante. Então, em árvores como o Kubistone, todos os bits de geração do jésimo nível e ésimo bit, né, são computados. Já em outras árvores, nem todos os nós são utilizados, apenas os necessários para cobrir os prefixos relevantes. O que isso está querendo dizer? Várias árvores têm buracos aqui. Por quê? Porque nem todos os bits de geração e propagação são necessários de serem computados aqui. Tá? Então, essa é uma característica da árvore de Cobblestone, ela tem bastante redundância. Bom, então aqui resolvendo um exemplo, né, para 4 bits, né, então o primeiro nível é o nível 0, então é o propagação ou exclusivo bit a bit, então é nível 0 ou exclusivo bit a bit, dos iésimo bits, tá? E geração é o AND bit a bit dos dois operandos. Então faço isso. Lembrando que eu considero como G do nível 0 menos 1 como sendo o carry in, tá? Então só vamos anotar aqui, ó, que o G nível 0, índice menos 1, esse cara é igual ao carry in, e o P do nível 0, índice menos 1, é 0. Então a gente adota isso daí. Então, bem simples de fazer, consigo resolver tudo em paralelo. Tá? Nível 1 agora, faço como a gente estava fazendo anteriormente. Então, calculo a propagação do nível 1, o iésimo bit, lembrando que ele vai usar os propagação do nível anterior. Geração do nível 1 do iésimo bit também vai usar a geração e propagação do nível anterior. Cada árvore vai ter a sua regra específica de formação, mas sempre o bit de geração do nível J vai usar os bits de geração e propagação do nível J-1. E mesma coisa para os bits de propagação. Então, olha lá, no nível 2 agora eu já tenho J igual a 2. Vai usar quem? Vai usar os bits de propagação de quem? Do nível 2-1, do nível anterior. Então, 1 e 1. Mesma coisa geração. Tá? Isso que vai me dar a profundidade da árvore, log de n na base 2, que é, no final das contas, a ordem do algoritmo. Então, aqui nós temos, ó, a regra geral agora de formação do carry. Então, beleza, eu tenho os bits de propagação e geração, que são os bits sendo computados aqui dentro da árvore.
Agora, no final das contas, o que eu quero gerar um vetor de carries. Eu vou gerar um vetor de 16 bits de carry. Que aí eu vou fazer uma operação direta com cada A e B, com cada bit do operando A e do operando B, para eu conseguir fazer isso em paralelo. Então eu vou ter que conseguir nesse último nível aqui uma operação do carry, do iésimo carry, com o iésimo operando A e com o iésimo operando B, que é o que a gente está definindo aqui. Ó. Bom, vamos resolver um exercício, somar dois números de 4 bits, o número A aqui ó, de 4 bits e o número B também de 4 bits, tá? Com carry igual a 0, mas poderia ser um carry igual a 1, utilizando a árvore de Coldstone, só para a gente entender melhor aí como que a gente aplica o algoritmo que foi dado. Só lembrando que como os números são de 4 bits, a árvore de Coldstone ela tem ordem log na base n de 2, o n é igual a 4, são 4 bits, então isso aqui me dá 2. Significa que a árvore vai ter dois níveis. A árvore vai ter o nível 1 e a árvore vai ter o nível 2. Então, quando a gente fala nesses níveis aqui, ó, a gente está falando, na verdade, dos níveis intermediários da árvore, tá? Porque a árvore, no final das contas, ela tem o nível 0 também, tá? Que é a aplicação direta da lógica AND e ou exclusivo para o cálculo dos bits de geração e propagação, que é o que temos aqui, ó. Então, aqui a gente já tem, né? Aqui o J é igual a 0. Então, para J igual a 0, a gente tem aqui ó, os bits de propagação 3, 2, 1 e 0 e os bits de geração 3, 2, 1 e 0. Como é que eu calculo? Propagação, ou exclusivo diretamente. Então, A3 ou exclusivo com B3. Então, quem que é o A3? Esse cara aqui. Quem que é o B3? Esse cara aqui. Então, 1 ou exclusivo com 0 é 1. Então, tá o 1 aqui. Depois, o 2. O 2. 0 ou exclusivo com 1, também é 1. Aqui 0 ou exclusivo com 1, também é 1. Depois 1 ou exclusivo com 1, aí dá 0. 1 exclusivo com 1, dá 0. 1 ou exclusivo com 0, dá 1 de novo. Os bits de geração. A3 AND B3. Então A3 AND B3, 1 AND 0 é 0. Depois 0 AND 1 é 0. 1 AND 1 é 1. Aqui. E 1 AND 0 é 0. Então agora eu já tenho os bits de propagação e geração do nível 0 calculados. Agora vamos para o nível 1. Então no nível 1, o que eu vou ter aqui? Aqui o J é igual a 1. Lembrando que a ideia da árvore é dividir para conquistar. Então eu divido um problema maior em problemas menores. Basicamente, esses bits de propagação e geração calculados no nível anterior, eles vão ser usados aqui no nível seguinte. Então isso que vai me permitir um paralelismo do cálculo dos iésimos bits, mas cada nível vai ter que ter, vai precisar de um nível anterior ter sido calculado. Então o nível 1 vai precisar do nível 0 ter sido calculado. Então daqui para cá não dá para ter paralelismo. Primeiro eu computo o nível 0, depois eu computo o nível 1. Isso a gente consegue ver aqui, ó. Então eu tenho, lembrando que o superíndice é J, então o iésimo bit do nível 1, onde o i aqui é 1, eu vou ter, vou usar o bit de propagação 1 do nível 0 e o bit de propagação 0 do nível 0. Então se nós viermos na árvore aqui, ó, esse cara aqui é o nível 1, tá? Então isso aqui é o nível 1. Isso aqui é J igual a 1 e isso aqui é J igual a 2. Tá? Então aqui eu tenho o bit 1, ele usa o bit de propagação 0 e o bit de propagação 1, que é o que está feito aqui. Então o bit de propagação 1 e o bit de propagação 0. Faço a lógica AND. Sim.
O bit 2, ele usa o bit de propagação 2 AND bit de propagação 1, e assim sucessivamente. Basicamente, eu estou aplicando essa parte do algoritmo. Então, estou aplicando isso aqui, ó. Então, estou no nível 1, quero calcular o P1. Então, o I é 1. Então, é o P1 do nível 0, que é 1 menos 1, AND o P1, né, porque eu estou calculando 1. Menos, isso aqui é 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, 1 menos 1, 0. Então, bit 0 do nível 0 também. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Ah, e aí eu tenho um bit de geração também, tá? Que é calculado com uma equação próxima ali. Ela envolve operação OR e operação AND, mas o algoritmo também foi dado. Então temos aqui, ó, o bit de geração. O bit de geração, perceba que aqui é J, então nível 1 lá que a gente está calculando vai usar sempre os bits do nível anterior, ó. 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Então vai usar todos esses bits do nível 0. Então isso vai me permitir o paralelismo em termos de ordem do bit, mas não vai me permitir o paralelismo em termos de nível da árvore. Então, todo nível que eu estiver calculando, eu vou precisar ter calculado o nível anterior. Bom, fazendo isso, a gente chega nesses bits, tá? Perceba que não há o bit de propagação 0 e nem o bit de geração 0, tá? Para o nível 1. Se nós voltarmos lá na árvore, ó, a gente tem que realmente o bit 0 é só a cópia, tá? Então, ó, não há operador dot e nem o operador generate only. Então, bit 0 é apenas a cópia. Por isso que a gente não computou ele aqui no nível 1. Ah, bom, vamos para o nível 2. Então, no nível 2, então aqui agora eu tenho j igual a 2, tá? Perceba que ele vai calcular sempre utilizando os bits de propagação do nível 1 e a geração também, tá? Se vocês olharem aqui, eu só calculei o P2, G2, P3 e G3. Não calculei nem P1 do nível 2 e nem G1 do nível 2, porque na árvore aqui, ó, não tem, tá? Nem G1, nem P1 e nem o G0. Perceba que está só o buffer aqui, como a gente já discutiu, a gente pode interpretar como um curto-circuito a princípio, né, para entendermos só a parte lógica. E aí temos todos os bits de propagação e geração já do nível 2, 1 e 0. O que eu vou fazer agora? O cálculo dos carries. Lembrando que o carry 0 é o próprio carry in, isso está estipulado aqui, ó. Carry 0 é sempre o carry in. E aí o iésimo carry, né, ou seja, do 1 para frente, ele é o bit de geração anterior do nível mais profundo que a gente tiver da árvore, tá? Então, no caso, o carry 1 vai ser o bit de geração 0, o carry 2 vai ser o bit de geração 1, o carry 3 vai ser o bit de geração 2 e o carry 4 vai ser o bit de geração 3. Ah, professor, mas a gente não calculou, por exemplo, aqui, ó, o bit de geração 1 do nível 2, ó. Não tem ele aqui, ó, tá? Quando não tem, quando a gente não calculou, ele é repetido. Então ele, na verdade, ele é o bit 1, a mesma posição do nível anterior, que é o que a gente tem aqui, ó. Vamos olhar lá na árvore, ó. Então eu tenho que o bit de geração 1 do nível 2, ele é igual ao bit de geração 1 do nível 1. Vamos voltar lá na árvore. Então, ó, o bit de geração do nível 2, ele é igual ao bit de geração do nível 1, tá? Bit 2 aqui, desculpa. O bit de geração é igual ao bit
anterior, porque não foi aplicado nem o operador dot e nem o operador generate_only. Então ele é a cópia do anterior. Tá? Então por isso que o G1, 2 é igual ao G1, 1. Bom, carry 3, então é o bit de geração anterior do nível mais profundo que a gente tem. Aqui a gente tem G2, 2 foi calculado. Então tá aqui, 1 foi usado aqui. E o C4, esse cara vai ser o próprio carry out. Então esse cara aqui é o nosso carry out da soma. Tá? Bom, então agora o que eu vou fazer? Então agora eu vou aplicar isso daqui, ó. Então carry out é o próprio C4 que a gente acabou de ver. E agora eu vou fazer a soma com isso aqui, ó. Então é o iésimo A, ou exclusivo o iésimo B, ou exclusivo o iésimo carry, que a gente acabou de calcular um vetor de carry. Esse vetor aqui. Tá? Bom, aqui acabou ficando invertido aqui, eu tenho, esse aqui é o peso 4, 3, 2, 1 e 0, tá? E aqui é normal, aqui eu tenho peso 3 até 0 e aqui eu tenho peso 3 até 0. Então o que eu tenho que fazer é essa operação para todos os i's, né, até o n-1, porque onde i é igual a n é o próprio carry out, que é o C4. Então olha lá, A0 ou exclusivo B0 ou exclusivo C0. Então ficou 1 ou exclusivo 0 ou exclusivo 0. 1 ou exclusivo 0 ou exclusivo 0 que dá 1. Depois 1 ou exclusivo 1 que deu 0 ou exclusivo 0 que deu 0. Depois 0 ou exclusivo 1 que dá 1 ou exclusivo 1 que dá 0. Depois 1 ou exclusivo 0 que dá 1 ou exclusivo 1 que dá 0. Por último é o carry 4, que ele já é o carry out, que é 1 aqui. Ó. Então o resultado na nossa soma ficou, né, esse cara aí. Então 0, 0, 0, 1 e o carry é 1. Então na verdade o número, né, o número seria assim, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Que é o resultado da nossa soma.